Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pano de Casa. E para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Geise e estou aqui para mais uma aula maravilhosa. Já está curiosa? Nós vamos pintar abacates, é isso mesmo. Vou te ensinar do zero, passo a passo, de como pintar um lindo abacate. E você, quando terminar essa pintura, vai achar que de fato você tem um abacate em suas mãos, porque essa é a minha intenção. E eu já quero logo de início falar para você que é para assistir a aula com calma, porque aqui na descrição você vai encontrar o risco dessa aula e toda a lista de materiais que eu utilizei para poder fazer a pintura de hoje. Então não tenha pressa, não precisa parar a aula para ir anotando as cores e os pincéis que eu utilizei, porque eu já deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link que te leva direto para acessar todas essas informações que serão necessárias para você fazer a aula de hoje comigo. Tá joia? Então chega de conversa, pessoal. Pegue os pincéis, abra as suas tintas e bora! Vem pintar comigo cheio de animação, porque hoje a aula promete. Começando então a nossa aula, vocês vão ver que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link que vai te levar para o risco. Vocês vão imprimir o risco e todas as informações para poder fazer essa pintura. As cores utilizadas, os pincéis que eu utilizei, todo passo a passo, a imagem da pintura já finalizada, você vai encontrar no link que fica bem aqui embaixo do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo tem o link. É só você ler aí a descrição do vídeo que você vai encontrar o link que te leva direto ao acesso do risco. Então, para começar, nós vamos pegar o nosso amarelo bebê, tá? Já vai deixar abertinho aí no prato e um pouco do seu diluente. Eu vou utilizar o diluente para umedecer a toda volta aqui, aonde eu vou usar o amarelo bebê, tá? Que vai ser a nossa base dessa parte do nosso abacate, tá bom? E para isso eu estou espalhando esse diluente com um pincel da Condor 462, o número 0, tá? Agora eu pego ele, ó, deposito lá na tinta e venho espalhando a toda volta aqui. Essa cor amarelo bebê será a nossa base, tá? Da parte interna do abacate. Então, vocês preencham toda essa parte. Aí, o que eu faço? Eu venho com esse pincel 462, só aqui por esse meio. É só para agilizar o preenchimento, tá? Em volta, depois, eu pego um pincel de acabamento para eu fazer o contorno bonitinho. E assim, eu trabalho melhor com esse amarelo bebê. Mas para preencher mais rápido essa parte central aqui de dentro, ó, eu estou utilizando esse pincel, que ele facilita. Ó, a parte central aqui, eu já preenchi todo com ela. Agora eu vou pegar um pincel de acabamento para poder ficar mais fácil para eu fazer esse trabalho. Ó, eu peguei um pincel que eu tenho aqui, que é o 456 da Condor, o tamanho 12, tá? Depois que você cobriu esse meio com aquele 462, se você não quiser usar o 462, pode usar esse que eu vou utilizar agora, tá? Que agora eu vou começar a trabalhar com o pincel 456, o tamanho 12. Se você quiser cobrir tudo com o tamanho 12, também dá certo. É porque eu quis facilitar o meu trabalho, para não perder tempo, tá? Aí você pode falar assim, Geise, mas você está começando a pintura pelo seu lado direito, você não vai na hora de pintar o esquerdo borrar, mas a gente parte do princípio que a gente pinta primeiro o que está por baixo para depois pintar o que está por cima. Por isso que eu comecei por esse abacate, que é o que está por baixo. Ó, aí você vem cobrindo aqui bem certinho no risco com o seu amarelo bebê, tá? Bom,
Aqui como vocês acompanharam, eu já cobri toda a parte interna do abacate com amarelo bebê. Agora a gente vai começar a fazer os sombreados utilizando o verde pistache, tá? Preencha também essa pontinha aqui em cima, ó, que também faz parte do abacate, tá? E vocês vêm com bastante cuidado, só um pouquinho do verde pistache, só para dar um sombreadinho aqui em cima, bem sutil, ó, não coloca muito, porque a gente não quer esverdear muito esse pedaço. E agora a gente vem trabalhando aqui a toda volta. Você vai passando um pouquinho e vai esfumaçando, tá joia? Vão acompanhando para vocês verem como que eu faço esse trabalho, tá? A gente segue a toda volta com esse verde pistache, tá? Que não tem mistério, é aquela técnica que eu sempre ensinei, que eu sempre tô ensinando aqui, que a tinta vai só numa lateral do pincel e a gente vem esfumaçando, dando aquele efeito esfumaçado na pintura, tá? Vocês também devem estar se perguntando, não vai fazer o fundo? Vou sim, gente, porque essa pintura, eu vou fazer o fundo dela quando eu for sombrear a parte de baixo do abacate. Aí eu já venho fazendo o fundo, sabe? Porque eu quero dar aquele efeito de sombra bem bonita, aquela profundidade bem bonita aqui nesse fundo. Então, esse aqui eu quero fazer seguido, tá? Vou fazendo o sombreado e já faço esse fundo, tá bom? Então, joia. Nós já cobrimos esse pedaço aqui dele todinho com o nosso verde pistache, é a parte que a gente fez o sombreado. Agora a gente vai começar fazendo a profundidade, dando um sombreado mais escuro, mais intenso, para que tenha um pouco de profundidade. Então, como que a gente faz? A gente vai trabalhar com verde grama, tá? Vem de pouquinho a pouquinho, a gente passa intensificando e vem esfumaçando. Vem com cuidado, porque não vai ser na pintura toda que a gente vai utilizar esse verde grama. E com relação ao pincel, eu, no caso aqui, estou utilizando um tamanho 12, como eu falei com vocês, mas vocês estejam bem à vontade para pegar um tamanho menor, caso queiram, tá? Então, ó, eu venho dando essa esfumaçada, isso tudo com verde grama, tá? Ó, nesse pedaço. Agora, aqui, eu já quero subir só um pouquinho e vou seguindo. Tá? Cuidado para não ficar muito esfregada a pintura. Pronto. Eu vou seguir só mais um pouquinho com esse verde grama aqui nesse pedaço. Bem pouquinho mesmo. Vou vir com ele aqui em cima. Ó, já passa e agora já vem esfumaçando, porque senão vocês marcam esse verde, ele fica aquela listra, sabe? Não é o que a gente quer dar aquela esfumaçada, tá? Ó, olha como é que já tá ficando bem parecido mesmo, e é essa a intenção que a gente tem, é fazer um abacate mais realista. Esse pedaço aqui já está pronto. Eu vou aproveitar agora, eu vou começar a trabalhar esse fundo, tá? Porque eu quero já fazer o sombreado dele, tá bom? Para poder fazer o fundo, eu vou pegar um pouquinho do nosso cinza lunar, tá? Continuo com o mesmo pincel tamanho 12 que eu estava, tá? Eu vou vir com esse cinza lunar aqui, bem suave.
Ó, como esse fundo ele é bem pequenininho, eu por enquanto não vou nem mexer no diluente, tá? Pronto, ali já tá o efeito que eu quero. E aqui é assim, ó. Primeiro eu estou trabalhando com cinza lunar, ok? Feita essa basezinha com um pouco do nosso cinza lunar, agora eu vou vir trabalhando com verde pântano, tá? Eu quero delimitar esse sombreado aqui, então eu vou fazer mais escurinho, ó, e dou uma esfumaçadinha, mas eu quero deixar essa marquinha mais escurinha aqui, tá vendo? Vou chegar pra cá, que aí vai ficar melhor. Peraí. Pronto. Ó, vou fazer de novo. Eu tô dando uma marcadinha aqui. Eu vou vir só até aqui com esse verde pântano. Agora eu dou essa esfumaçadinha só para dar uma marcadinha com esse verde pântano, mas eu não vou me estender muito, é só um sombreadinho, tá vendo? Bem suave. Esse é o sombreado que eu quero fazer aqui. Agora a gente vai trabalhar um pouco com o branco para dar luz aqui nesse chão, tá? Vocês vão fazer só isso. Agora, com o branco, a gente vai dar luz bem pouquinho, só de um ladinho do pincel. E a gente dá uma luzinha nesse fundo. Ó, bem suave. Não vamos esfregar muito, porque a gente quer o efeito da luz. Então, é bem suave. Pronto. Esse fundinho é só assim. Feito essa parte, agora nós não vamos trabalhar a princípio aqui com luz, não é agora o momento, tá? Agora nós vamos trabalhar com o amarelo pele na base desse caroço aqui do nosso abacate. O mesmo pincel que a gente utilizou para poder cobrir esse meio aqui, tá? Esse meio aqui a gente vai utilizar aqui, que é o 462 da Condor, o tamanho 0. Pega um pouquinho do diluente, tá? É tudo bem pouquinho mesmo, só para umedecer e essa tinta correr melhor. E agora a gente começa a cobrir. Nós vamos cobrir, não tem mistério, vocês vão cobrir todo esse caroço, cobrir bem essa trama do tecido. Lembrando que cobrir a trama do tecido não é encharcar de tinta. Aí você vai me perguntar, Geise, quando que a trama do tecido está coberta? Você consegue visualizar, porque ela não fica nem um buraquinho nela, sabe? Ela fica com bem pouquinho buraquinho quando fica, tá? Ela fica bem coberta, você consegue ver que a tinta foi depositada bem e não está depositada em excesso. Cobre bem essa trama. Depois que você cobre o meio, troca de pincel. Eu voltei para o pincel 456 da Condor, o tamanho 12, porque agora eu vou fazer os contornos certinho. Aquele acabamentinho que a gente tem que fazer para ficar perfeito. O pincel que a gente utilizou para cobrir com a tinta ali, o 462, ele não é um pincel de acabamento, ele é uma brochinha. Tá? Eu só uso para poder facilitar mesmo, mas ela é mais para dar luz, essas coisas. Mas pra gente não perder tempo, aí eu utilizo ela que ela preenche mais rápido. Vem cobrindo o risco do carbono bem certinho. Eu, no meu caso aqui,
Eu tô tendo muita dificuldade de achar carbono bom na minha cidade. Já fui na cidade vizinha, comprei carbono. Gente, não tá saindo bem o risco, você não consegue visualizar. Eu peguei uns mais antigos que eu tinha, só que eu só tinha azul. Mas tá valendo, que é ele que tá funcionando e eu consigo pintar, visualizar bem. A pior coisa que tem é você fazer um risco e não conseguir enxergar o que você riscou. É terrível, né? Toda essa base desse caroço do nosso abacate é com amarelo pele, tá? Olha, nós já cobrimos com o amarelo pele, tá bem cobertinho. Agora vocês vão abrir a tinta de vocês na cor cerâmica, tá? Abram a cerâmica aí de vocês e a gente vai começar a fazer o trabalhadinho de sombreado, tá? Eu vou começar por aqui. Tinta sempre de um ladinho do pincel, não esqueçam isso. Vocês devem pintar me ouvindo falar, tinta do lado do pincel, tinta do lado do pincel, é para ouvir mesmo, tá? Esfumaçar, vamos esfumaçar, passou, tem que esfumaçar. É isso aí, que senão a pintura não fica bonita, tá? Ó, eu venho fazendo esse trabalhadinho, porque depois a gente vai fazer uns trabalhadinhos de ranhura nesse caroço. Então eu venho mesclando assim, ó, fazendo um esfumaçado, mas deixando algumas marquinhas do meu pincel. Vocês conseguem visualizar? Que aí a gente faz um efeito de mais claro e mais escuro trabalhadinho no meio dele e ele vai ficando bem bonito. A pintura vai ficando bem legal, tá? A gente vai dar mais uma esfumaçadinha nesse pedaço aqui em cima. Eu vou vir mais um pouquinho aqui nesse canto, com esse cerâmica. Quero dar mais uma escurecida. Quero trazer esse mais escuro pra cá também. Aí eu dou uma esfumaçada. Joia? Vou deixar esse pedaço aqui mais claro, porque é onde eu vou dar a minha luz mais intensa mesmo nela, tá? Aí eu vou deixar ele mais clarinho mesmo, tá? Ó, agora eu dou uma esfumaçadinha e pronto. Abram agora o jacarandá de vocês, tá? Peguem a cor jacarandá. Ela é mais escura, ó. Acho que assim tá melhor. Ela é mais escura que o cerâmica. Essa aqui é a cerâmica, essa é a jacarandá, tá bom? Porque a gente quer escurecer esse pedaço aqui, que esse abacate vai passar por cima aqui. Vocês vão entender depois quando eu pintar ele. Então aqui ela é mais escurinha mesmo. Só esse pedaço aqui que a gente vai escurecer. Tá vendo? É só um pouquinho aqui. Vamos intensificar um pouco mais. Passa mais aqui, ó. Pronto. É só esse pouco aqui, tá? Agora, eu quero escurecer só um pouquinho, dar um detalhezinho aqui. Aí eu venho, vou dar uma batidinha, viro o pincel, porque eu quero o lado que tenha tinta mais centralizadinho aqui, tá vendo? É o detalhe que tem no nosso caroço, tá? Só esse escurinho, é uma manchinha que tem nele, então a gente só faz um pouquinho desse trabalhadinho, tá bom? A gente vai fazer um pouquinho dele aqui nessa parte de cima. Ó. Só batidinha, gente, não tem mistério. Olha como é que eu fiz, tá vendo?
Agora, eu tenho dois pincéis aqui da Condor, o 462. Eu tenho o tamanho 0, que é aquele que a gente usou para cobrir, e eu tenho o tamanho 4. Eu vou pegar o meu tamanho 0, vou depositar nessa minha tinta cerâmica. Ó, depositei o tamanho 0 na tinta cerâmica. E agora eu vou vir com ele só em alguns detalhes, só sujando um pouco. Eu não quero sujar ele todo. Deixa eu tentar dar foco aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Sujei só um pouquinho. Por quê? Porque tem umas ranhurazinhas no caroço do abacate e eu quero replicar elas aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu quero dar essas batidinhas assim, ó, para fazer como se fosse as ranhuras do abacate, que aí vai ficar falhado, ela não vai ficar toda igual, sabe? Ela cobrir ela toda, eu quero esse detalhe que tá fazendo aqui, olha, uns pedaços mais fortes e outros mais fracos. Vocês estão vendo esse detalhe que vai ficando? É esse detalhe que eu quero, tá? Eu botei o pincel com mais um pouco de tinta, ó, vou tirar um pouco o excesso no pano sem apertar. Eu só vou encostar, deixa eu chegar aqui, ó. Eu só vou encostar, encostei, vou encostar de novo, que eu quero tirar o excesso, tá? E eu vou vir aqui, ó, alguns lugares eu quero fazer mais intenso. Outros eu vou suavizando a minha mão, aqui eu quero mais intenso, ó. Aí eu vou suavizando a mão à medida que eu não quero escurecer. Aqui eu quero dar uma escurecida. Agora você vai lá no seu jacarandá, bota ele aqui. Eu encostei bem pouquinho, gente, olha o pouquinho que eu coloquei. E eu quero, aqui é onde eu fiz aquela mancha, eu quero intensificar. Vou intensificar esse pedaço de cima. E é para ele ficar com esse falhado, porque o caroço ele tem essas falhas, se vocês observarem. Então a intenção é fazer aquela falha que tem no caroço. Agora nós estamos trabalhando com o jacarandá. Só que o jacarandá é só um pouquinho. Eu botei um pouquinho aqui, aqui e aqui, tá? Não vou pôr mais, ok? Olha o efeito que deu. Como vocês podem ver, eu já adiantei essa parte aqui, preenchendo a base do abacate, porque não tem mistério, tá joia, pessoal? O que que eu fiz? Eu utilizei o pincel 462 da Condor, esse brochinha, o tamanho 4, passei o diluente e depois cobri toda a trama do tecido com a nossa tinta verde kiwi. Depois eu vim fazendo os acabamentos utilizando o 456 da Condor, o tamanho 12, fazendo o contorno bem certinho para dar aquele acabamento bem bonitinho, tá bom? Agora a gente vai pegar aí, já abre o seu verde grama e o seu verde pinheiro, deixa os dois abertos porque nós vamos trabalhar simultaneamente com eles, tá bom? Eu vou começar aqui com o verde pinheiro, já fazendo esse detalhezinho daqui, lembrando que essa folhinha está por cima, tá bom? Então aqui eu tô sombreando mais, tá? Nesse cantinho. Vou vir com o verde grama agora. O verde grama é o que menos vai aparecer, mas é porque a gente vai trabalhando com ele mesclado, tá? Vou vir com esse verde pinheiro aqui. Olha como é que a gente vai fazer, tá vendo? Pronto. Agora a gente vai trabalhar com ele nesse pedaço aqui, ó.
a gente vem daqui de olho mesmo, tá? Eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. E eu vou dar uma esfumaçada, porque aqui eu quero esse pedaço mais escuro. Então eu fiz aquela marcação, agora eu venho esfumaçando. Não esfrega muito, tá? A gente vai continuar daqui fazendo agora esse trabalhinho, tá? Eu vou botando tudo no verde pinheiro, tá bom? Eu gosto de trabalhar com as batidinhas, porque aí a gente consegue dar aquele efeito mais escuro, né? Que tem na pintura, sabe? Fica aquele detalhe bem bonito. Tá vendo? Olha como é que fica bonito. Aqui a gente mescla um pouquinho só do escuro, vai entrar a luz ali, vocês logo vão entender, tá? Um pouquinho mais escuro, que aí dá um pouquinho mais de profundidadezinha nesse cantinho. Esse sombreado fica muito bonito aqui também, tá? Vou retocar essa parte de cima agora que deu uma secada, tá? Aqui também, ó. Tem esse escuro, agora esfumaça. Ó, como é que faz, tá vendo? A gente já dá um detalhezinho. Aqui eu também quero dar uma leve esfumaçadinha escuro. Vou pegar um pouquinho do meu verde grama para fazer essa parte aqui de cima, que aí eu faço com um tom mais diferente, tá? Um pouquinho desse verde grama, bato ele aqui e já venho dando aquela leve esfumaçada nesse pedaço aqui também, porque aí fica com os tons bem alternadinhos. Aqui nesse cantinho a gente também vai trabalhar com essas batidinhas e depois a gente vem só dando aquela esfumaçadinha bem de leve, porque a gente quer deixar um pouquinho marcadinho, tá? Nesse pedaço aqui eu vou dar uma leve trabalhadinha com o nosso verde pistache, tá? Eu mesclo a cor dele aqui. Parece que não vai dar nenhum efeito, mas a hora que vocês começarem a colocar, vocês vão ver o efeito que dá. Ele fica mais claro, mais intenso, sabe? A cor dele. Aqui atrás eu vou botar só um cadinho, mas é bem pouquinho mesmo, só para dar esse tonzinho aqui nesse pedaço. Ó, só mais um pouquinho, aí. Tá vendo já a diferença de cor que dá? Já fica bem diferente, né? Aqui em cima, pega aí o seu verde pinheiro, a gente faz uma profundidadezinha, porque vai estar entrando o galinho aqui, então a gente precisa dar essa profundidade aqui. E eu já venho um pouco com esse verde pistache e vou fazer esse detalhe, ó, aqui. Tá vendo? Ó, como é que fica o detalhe. Vou tentar chegar mais pra cá pra vocês verem.
Aqui a gente dá uma batidinha também. Vou voltar aqui a tábua para vocês, isso. E esfumaça nesse verde pistache, tá? Que aí já dá um tonzinho mais clarinho ali também. Aqui nessa parte, ele tem mais luz, então eu quero dar um tom diferente, ó. Já mesclei também o verde pistache aqui, tá? Tudo bem pouquinho, pra ficar bem sutil mesmo. Como que a gente vai fazer agora? A mesma técnica que a gente usou para fazer aqui, porque se vocês olharem, o abacate ele não é totalmente liso, tá? Então, bora lá. Eu vou começar a trabalhar com o nosso verde grama. Ó, eu consegui colocar ele um pouco ali, dá para vocês verem, né? Então, eu venho, vou dar umas batidinhas aqui, como se fosse umas ranhuras do verde abacate. Eu venho fazendo por toda a pintura, mas mesclando, tá? Ó, minha mão já tá bem levinha, tá? Vocês percebem que nesse pedaço aqui que tem mais luz, porque esse aqui vai entrar mais luz, ó, eu já nem tô pegando mais tinta, eu só tô indo com o que tem no meu pincel mesmo, tá? Volta lá no verde grama. Aqui ele é mais escurinho mesmo, então eu vou começar dando as batidinhas por aqui, tá bom? Esse pedaço é mais escurinho, ele é mais claro ali em volta. Ó. Aí ele vai ficando todo craqueladinho. Porque eu brinco que eu falo que a casca do abacate ela é caracachenta. Mas é lógico que existem várias espécies de abacate. Tem o anão, tem aquele que é grande, eu não sei nem os nomes, gente, mas tem. Agora, bora dar uma escurecida onde a gente precisa com o nosso verde pinheiro. E o que que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar esse verde pinheiro aqui. Aí a gente vai aonde a gente tem a intenção de dar uma escurecida, tá? Não vai ser nela toda, então a gente vai trabalhando devagar, tá? Porque a nossa intenção é fazer uma casca bem bonita desse abacate, sabe? Vou pegar mais um pouquinho, então como é a primeira passada, aplicada nela, porque eu acabei de tirar daqui, eu vou aonde eu quero que faça mais intenso e depois eu venho dando uma contornada com ele aonde precisa, mas aonde eu quero que fica mais intenso é onde eu vou passar primeiro. Olha como é que ele vai ficando. Agora aqui ele também tem um pouco desse detalhe mais escuro. Bora lá de novo. Ó. Vendo? Vai até aqui só, no escuro dele. Vai ficar lindo, vocês vão ver, porque ele vai ficar todo matizadinho, dando o efeito mesmo. Vocês pintando aí na casa de vocês, vocês vão ver que ele fica com esse efeito, como se fosse caracachento mesmo. É muito legal. Joia, agora tá feito essa parte. Peguem o sépia de vocês, tá? O sépia. E agora nós vamos completar essa parte do caroço, tá? Como que a gente vai fazer? Aqui a gente dá uma escurecida nele, ó. Olha como é que eu faço. Deixa eu virar assim pra vocês. E essa parte aqui, ó, eu trabalho um pouco com esse sépia aqui dentro, tá? Bem pouquinho aqui.
Ó. Olha como que eu fiz, tá vendo? Como é que foi bem sutil? Agora eu volto com ele aqui. Pronto, olha como é que ficou. É assim que a gente trabalha. Então, um pouquinho com o nosso sépia ali naquele pedaço, tá? Peguem novamente o pincel broxinha de vocês pra gente poder trabalhar um pouco mais com esse verde, com o verde pinheiro aqui nesse cantinho. Eu quero só mais um pouquinho. Esse aqui é outro pincel que eu peguei, é o mesmo, 462 tamanho 4, só que ele tá mais durinho. Tinha que ter molhado antes, mas ele também vai dar efeito, tá? A batidinha é bom que vocês vão conseguir fazer o efeito sem ficar esfregado, sem a tinta ficar fosca, sem luz. Por isso que a batidinha ela fica mais bonita, tá? Olha como é que ficou. Agora nós vamos fazer esse fundo. Aí você vai pegar aí o seu verde pinheiro. Você vai passar nesse pedaço aqui do seu abacate e vai esfumaçar. Bem delicado, tá? Vai pegar o seu verde pântano, não é em excesso. Vai passar nessa borda, vai dar uma esfumaçada, não vai subir muito com esse esfumaçado. Por isso é importante tinta só de um lado do pincel, que a gente não quer subir muito. E a gente vai começar a trabalhar com esse verde pântano aqui nesse fundo, tá? Eu já vou passar ele aqui. E esse detalhe é como se fosse... É uma sombra projetada, a gente sabe, né? Então, ela vai ficar meio oval, sabe? Ela vai ficar um trabalho assim, ó. Eu vou tentar dar uma desenhada aqui para delimitar o que vocês vão fazer. Tá? Ó. Como que vocês vão fazer? Esse pedaço que eu fiz meio que oval é onde a gente vai ficar com a nossa tinta mais intensa. Ó. A gente vem trazendo a tinta mais intensa aqui. Não fica com medo não que vai ficar bom, tá? Agora você pega aí o seu cinza lunar. Ó, dá uma espalhadinha nele assim. Tá vendo como é que já tá ficando? E a gente vai voltar agora com o nosso verde pinheiro. E o verde pinheiro, eu quero que saia já daqui de cima, ó. Eu vou integrar essa parte do abacate nesse fundo, ó. Eu venho com o verde pinheiro aqui saindo do meu abacate, ó. E venho trazendo. Lembrando que aquela meia luazinha que eu fiz é onde a gente quer que fique mais escuro mesmo, tá? Tá vendo como é que a gente faz? Agora nós vamos vir com o branco, tá? Pega lá o seu branco de um ladinho do pincel e você vai jogando assim, ó. E agora vem esfumaçando, tá?
Qual é a nossa intenção? Dar uma clareada nas bordas, bem suave, para dar aquele efeito de sombreado mesmo. Olha como é que a gente faz, tá vendo? Vou passar só mais um pouquinho do branco. Tudo mão leve, tá, gente? Eu tô com a mão bem levinha. E é o que eu sempre falo, a gente tem que retocar novamente o fundo depois que seca, tá? A gente precisa dar uma retocada. Esse aqui, como ele já secou, eu vou aproveitar que eu estou mexendo no fundo, tá? E eu vou dar uma leve retocada. Ó, que a gente dá uma intensificada só nesse sombreado aqui. Pronto. Estão vendo como é que a gente faz? Então, essa parte do fundo já está pronta. Agora, bora para a nossa próxima parte, que será fazer o caulezinho e já a folha. Aí depois são os detalhes de luz, aí já tá quase acabando, tá bom, pessoal? Para fazer essa parte do caule, a gente vai trabalhar com o nosso verde kiwi, tá? Eu tô com um pincel 456 aqui, o tamanho 6, tá? Porque a gente vai preencher esse pedaço, que não é um pedaço muito grande. Então eu gosto de trabalhar com um pincel para não borrar, o pincel adequado. Então aqui eu não indico que vocês utilizem um pincel tão grande, tá bom? E vocês vêm trazendo esse verde kiwi para dentro da folhinha de vocês, tá? Podem trazer, podem cobrir essa folhinha toda com verde kiwi, tá? Aí nesse caso aqui, se você quiser na folhinha trocar de pincel, pode, porque é só para preencher, então você pode trocar. Cobre toda a sua folhinha e depois eu já ensino para você o próximo passo, o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Lembrando que eu tô tentando fazer mais realista possível dentro daquilo que eu sei, é claro, né? Eu tirei uma imagem do abacate da internet, tá? Respondendo a um comentário de um seguidor aqui, de uma seguidora, ela perguntou como que eu faço, como que eu faço para poder escolher a pintura, como que funciona, né? Eu vou na internet, quero pintar uma fruta, igual no caso aqui o abacate. Eu vou lá, busco imagens de abacate, pé de abacate, vou analisando e escolho aquela imagem que eu acho que vai ficar mais bonita pra gente poder pintar, entendeu? E é assim que eu faço, isso com todas as pinturas que eu tenho escolhido, é assim. Mas é claro, gente, que no início não era assim, né? Agora vocês vão pegar o verde pinheiro de vocês, tá? Peguem aí o verde pinheiro. Como que a gente vai trabalhar esse verde pinheiro? Vocês vão vir com ele aqui, ó. Vão dar uma sombreada aqui nesse canto com ele. Eu já estou com um pincel tamanho 12 de novo, tá? Para quem quer saber o pincel que eu estou usando para fazer esses detalhes, eu escolhi esse tamanho 12, tá? Achei que vai ser melhor no meu caso aqui. Não vou prolongar muito para cá, porque essa folha tá por cima. E agora eu vou começar a fazer o trabalhinho dessa folha aqui, ó. Ó, depositei lá, venho aqui, subi um pouco e puxei a ranhura da folhinha, tá vendo? Ó.
Lembrando que a gente ainda vai dar luz, ainda vai entrar com esse branco aqui, tá? Esse aqui é só o primeiro passo para começar a fazer a ranhura da folhinha, tá? Então eu já faço essa basezinha e agora sim eu começo a trabalhar mais intensamente o que eu quero aqui na minha folhinha, tá bom? Agora eu vou pegar o meu verde pântano, peguei um pincel menor, o tamanho 6, tá? E eu vou trabalhar nesse meio aqui com ele. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Vou deixar secar e já vou trabalhar com esse verde grama, tá? Verde grama aqui nessa parte do nosso galinho, tá? Começando a trabalhar com ele aqui. Vou pegar um pouco do nosso verde pinheiro. Enquanto isso vai secando ali, a gente vai trabalhando aqui, tá? Vou pegar o nosso sépia, que esse sépia é para fazer esse detalhezinho daqui de cima, ó. Agora eu vou pegar o nosso verde kiwi, nosso verde pistache, vou pegar ele e vou trabalhar com ele aqui, esfumaçando para baixo, que aí eu começo agora a dar os detalhes. Aqui, nesse pedaço que tá unindo, tem um mais clarinho aqui, ó, que ele tá unindo pra folhinha, então ele tem um mais clarinho. Do outro lado do pincel, eu vou pegar bem pouquinho sépia, porque ele tem uma linhazinha do sépia aqui ligando aqui, ó. É bem sutil mesmo, então eu vou pegar aqui mais um pouquinho. Pronto, é assim. Estão vendo como é que tá ficando? Sempre com batidinha para não ficar esfregado. Vou vir com mais um pouquinho aqui desse verde pistache. Pronto, agora eu consegui trabalhar bem esse efeito que eu queria fazer aqui, tá? Aqui a gente segue descendo, fazendo esse detalhe daqui. Olha como é que já tá dando formato, como é que tá ficando legal. Pega mais um pouquinho o verde pinheiro. Eu passei o verde pinheiro aqui. Agora a gente vai passar um pouco nesse cantinho aqui, ó. Passa e puxa pra cima. E dá uma esfumaçadinha, tá? Só pra escurecer um pouquinho o lado de cá. Estão vendo como é que ficou? Só para dar aquela escurecidinha, tá? Agora, esse verde pistache, eu entro com ele aqui, ó. Subo ele ali naquele canto. Não é para tirar o sépia, tá?
Já vou pegar mais um pouquinho do CEP, que eu não quero tirar ele daqui. Eu só quis dar um pouquinho dessa luminosidade que a gente tem feito com o nosso verde pistache. É isso aí, tá bom? Agora a gente vai começar a trabalhar com a parte do branco, a parte da luz, né? Vamos dar essa luz na nossa folhinha, fazer o trabalhado. Aí eu peguei o branco, já vou empurrar todas essas tintas para lá, porque agora não é hora dela. Ó, eu venho um pouco com o branco aqui, eu venho um pouco aqui, tudo bem sutilzinho. Aqui acabou entrando um pouco a mais, mas não tem problema. Lavei o pincel de novo, sentiu que pegou muita tinta? Vai lá, lava o pincel, tá? A gente tem que estar sempre lavando o pincel. Ó, tirei o excesso. E o branco da folha, a gente nunca fica esfregando. Na verdade, o branco, quando a gente quer dar luz, a gente não esfrega em hora nenhuma, né? E especialmente aqui da folha, a gente não vai ficar esfregando ele, tá? É só para dar aquele efeito de luz mesmo que a gente quer. Eu vou pegar novamente o nosso verde pântano e vou passar ele aqui nesse meio. Pronto, peguei um pincel mais fininho só para fazer o efeito, tá? Lembrando que eu tô olhando aqui para a imagem que eu peguei, então eu tento fazer mais realista possível, porque é a imagem que eu tirei, né? Então, eu quero tentar acertar, quero tentar fazer ficar bonito realmente, né? Agora aqui nessa lateral, a gente, ó, vem com esse verde pistache, que a gente vai dar um pouquinho de luz aqui, tá? Que ela tá por cima, ok? Olha a cor que fica, como fica bonito. Nesse cantinho aqui, mais encostadinho, a gente vem com o verde pântano e dá uma sombreada, tá? Ó, bem de leve. Tá vendo como é que é? Tudo muito de leve, não é difícil de fazer. Nessa parte da folha aqui em cima, ó, nessa parte aqui, pega o seu verde pinheiro e dá uma acendida, sabe? Nesse pedaço que ele não ficou bonito. A acendida que eu falo é mostrar mais a ponta da folha. Entendeu? A gente escurece esse pedacinho. O acender que eu falei aqui não é para dar luz, não. É mostrar que tem essa ponta dessa folha aqui. Bem bonita, ó. Pronto, não vou nem mais mexer na folha, por enquanto não. Lembrando que os retoques que são necessários a gente faz depois que a tinta seca. Agora eu vou vir com esse branco aqui, pouquinho no pincel, bem pouquinho na beiradinha, a gente limpa no prato, passa aqui e esfumaça um pouquinho para baixo, tá? Aqui eu vou clarear, que é onde o galinho tá levando, então eu fiz um efeitozinho ali também, quis fazer, olha como é que ficou. Esse pedaço aqui, eu também vou dar uma leve clareada. Ok, já clareei também, tá bom? Vamos começar então a fazer a luz, tá? Pra gente poder finalizar a nossa pintura, tá bom? Não esquece que à medida que vai secando, vocês vão fazendo retoque, tanto de luz quanto de sombra. Eu já retoquei novamente a minha folhinha, tá? Já está toda retocada. Minha pintura secou um pouco, eu fui tomar um café, voltei e já fiz o retoque. Agora eu vou trabalhar aqui essa parte de luz em todas as outras áreas que precisam ser dada luz, tá bom? Ó,
A gente vem dando luz nesse pedaço. Eu tô com o pincel 456 tamanho 12, tá? Eu não vou utilizar ele para tudo, tá bom? Estou só falando para vocês que eu estou com ele, porque eu vou dar luz em alguns locais com ele e depois eu vou mudar de pincel, tá bom? Ó, vocês podem notar que a minha pintura tá bem seca. Agora eu vou pegar a minha brochinha, tá? Pega aí a sua brochinha. O pincel que eu chamo de brochinha é o pincel da Condor 462, tá bom? A gente deposita na tinta, tira o excesso. Não esqueçam que a gente tem que ficar com o paninho na mão, ó, paninho na mão. Eu vou tirar o excesso porque eu não quero dar nenhuma luz aqui em excesso. Então, ó, vem bem suavemente, vou virar assim para que a luz pegue melhor. Vem bem suave, dando batidinha, espaçada, porque aí vai ficar o espaço, vai ficar como se fosse o caracachento que eu contei para vocês. Então, ó, batidinhas. E a gente vai fazendo o efeito da nossa luz. Essa parte aqui de cima, ela é mais branca, tá? Ó. Então, a gente vem, bate. Ah, Geis, não gosto desse brancão, não. Pode fazer com menos, mas eu tô seguindo, tá? A imagem que eu tirei aqui, que ela é bem branca ali. E ela também é bem branquinha nesse pedaço aqui. Então, eu estou fazendo... É porque é onde bate a luz. A gente não fica muito em cima voltando, porque a gente quer dar um efeito da luz e não um efeito embaçado. Quanto mais esfrega, tá? Mais embaçado fica a imagem, não é o que a gente quer. Bora lá, vou pegar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu vou só encostar para tirar o excesso. Essa parte aqui de baixo, ó, onde faz bem... Esse desenho que eu tinha feito, que eu mostrei para vocês, ó, ele é toda iluminadinha, até esse pedaço aqui. Mãozinha leve, gente, mãozinha leve, pra gente não errar. Sobe um pouquinho com a mão bem mais levinho. Vou empurrar pra cima aqui, que eu vi que a câmera não tá pegando tanto. Pronto, esse pedaço aqui eu já dei, essa é a luz. Preciso falar com vocês novamente também que esse branco ele vai sumir um pouco, porque o branco aqui está molhado, tá? Por que que eu falo que tem que voltar a retocar? Igual no caso da folha, vocês podem olhar que a minha folha depois de retocada, ela tá um pouco diferente de quando eu fiz ela a primeira vez sem o retoque, porque o retoque você vai intensificar a sombra, vai intensificar a luz, a mesma coisa são essas partes, tá? Então aqui, ó, eu vou intensificar o branco daqui, tá? Ok? E agora em volta eu venho bem de levinho, para dar aquele efeito mais sumido. Ó, agora nós vamos trabalhar com o branco aqui, tá? Esse branco aqui tem um pouquinho também, tá? Ele é bem espaçadinho, gente. Ele não é muito concentrado nesse pedaço aqui, não. Então, ó, eu venho do batidinhas. Ele tem um pouquinho nesse escuro aqui. E pronto, é assim que é essa luz. Agora nós vamos dar luz nessa parte aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Pego lá mais um cadinho. Aqui também é bem pouquinho. É tudo muito mãozinha leve. Ó, vou dar só uma batidinhazinha aqui. Outra batidinha nesse pedaço aqui. Vou dar uma intensificada nesse pedaço aqui de cima, bem aqui, ó. Tá vendo? E um pouquinho aqui. Aí eu viro o pincel e descubro onde tem um pouco mais de tinta, ó.
Olha como tá ficando bonito, como esse escuro deu a profundidade, o branco deu a luz, ficou muito legal. É isso aí que vocês têm que ir sentindo na pintura para vocês irem aprendendo as técnicas e conseguir fazer. Aí vocês têm que conseguir olhar além do risco, porque eu fui pintando já imaginando qual o efeito que eu queria com ela pronta. Então tem tudo isso, tá? Isso é com o tempo que a gente vai adquirindo. O importante é que vocês estão aqui, não desistiram. E assim a gente já está chegando ao final de mais uma aula. Se você não desistiu, você vai conseguir pintar esse abacate. Vai ficar tão lindo quanto o meu. Ó, vamos pegar só mais um pouquinho e eu vou acentuar só um pouquinho aqui. Ó, o que é acentuar que eu falo? Um pedacinho eu quero dar um pouquinho mais de luz. Olha o efeito maravilhoso que ficou. Vocês compreenderam agora toda a técnica que eu ensinei? E assim a gente vai finalizando a nossa aula de hoje. Chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal. E olha o resultado da nossa pintura de hoje. O nosso abacate ficou maravilhoso. Eu amei o resultado e eu espero sinceramente que vocês também tenham gostado. Pintem aí na casa de vocês. Me sigam lá no Instagram e aproveita para me marcar na publicação da pintura de vocês. É com muita alegria que eu estou sempre respondendo todos os comentários e curtindo todas as fotos que eu recebo através do Instagram e também dos comentários aqui do YouTube. E eu já quero te pedir, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e o seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. E assim como você chegou a este canal, outras pessoas através do seu comentário também poderão se achegar ao nosso cantinho aqui da Pão de Casa, tá bom? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso resultado. Espero que vocês aí tenham gostado e até a próxima aula. Tchau! Beijo grande para cada um de vocês.